internautas! Começamos agora mais uma edição do podcast Além da Obra, um produto de comunicação do Centro Universitário Cristos, que traz pra gente conversar um pouquinho com gestores, empreendedores, profissionais do mercado de trabalho, para que eles tragam pra gente a sua experiência lá fora e que a gente dissemine um pouco esse conhecimento. Na edição de hoje, nós vamos falar sobre financiamento de aquisição de terreno e construção pela Caixa Econômica Federal. E para quem vai falar com a gente hoje vai ser o Yuri Braz. O Yuri, gente, é um ex-aluno da faculdade, é engenheiro civil, pós-graduando em gerenciamento de obras, produtividade e tecnologia da construção. Foi meu aluno, inclusive, semestre passado, né, que eu sou professora da faculdade também. Sócio proprietário da Cibras Construtora, a qual possui atuação na construção de casas unifamiliares, por meio de financiamento de construção e na construção de condomínios de casa em parceria com incorporadores. A empresa do Yuri tem 1 ano e meio de funcionamento e hoje possui obras na região de Caucaia, Eusébio e Aquiraz. Atualmente são mais de 20 casas entregues e 12 casas que estão em construção. Yuri, mais uma vez, obrigada pela sua participação. Seja bem-vindo. A faculdade agradece muito que você esteja com a gente nesse momento. Eu que agradeço a oportunidade que a faculdade está abrindo as portas aí para os egressos da Unicristos e é sempre uma honra participar dos programas da faculdade que sempre tentam aprimorar e aproximar o profissional aos alunos, aos ouvintes que estão aí no mercado da nossa profissão. Pra gente é muito bom também, gente, ver um ex-egresso da universidade, né, trabalhando, atuando e trazendo um pouquinho do seu conhecimento, a gente vendo o crescimento das pessoas, né, que passaram pela faculdade. Pra gente começar, Yuri, fala pra quem tá em casa, né, principalmente aquelas pessoas que querem construir, né, a sua casa própria, tem aquele sonho, querem sair de aluguel, né, eu tô morando com pai, com mãe, enfim, e querem, né, ter tão sonhada a residência própria. O que elas podem fazer, né? Como é que a Caixa Econômica Federal ela tem, né, se apresentado nesse sentido de fazer com que essas pessoas consigam atingir os seus objetivos? Bom, Tatiana, assim, a Caixa Econômica Federal, ela é não só a Caixa Econômica, mas outros bancos também trabalham nessa parte de financiamento de imóveis, né, atualmente no Brasil, mas a Caixa Econômica ela se destaca pela diversidade de produtos que ela apresenta hoje no mercado imobiliário, tanto como imóveis usados, como imóveis prontos, e aí com essa diversidade de produtos que tem no escopo do banco, você consegue ter uma flexibilidade para adquirir o seu imóvel, para poder você realizar o sonho da casa própria, que é um sonho que todos têm, né? Todos querem ter. E assim, um dado importante que a gente pesquisou e eu quis trazer aqui para vocês terem uma noção de como a Caixa Econômica ela tem um peso federal, né? Porque outros bancos também fazem isso, né? Isso, exatamente. Mas assim, a procura pela Caixa Econômica é muito grande pela sua facilidade, pela sua flexibilidade e também pelas taxas de juros que são muito atrativas. Então, as taxas de juros da Caixa Econômica sempre são as melhores do mercado. E aí os outros bancos eles só tentam chegar próximo daquelas taxas. Então, assim, só no primeiro trimestre desse ano de 2022 já foram liberados 34,4 bilhões em recursos para o financiamento de construção, como também de imóvel pronto. Financiamento então, de modo geral, né? Financiamento em modo geral. E só para ter uma noção, foi em torno de 17,8% o aumento, o crescimento comparado ao ano passado. E se retroagirmos mais um pouco aí antes da pandemia, mais ou menos em 2018, já foi um aumento de 92,6%. Então a gente vê que o crescimento é exponencial, é um crescimento que a gente vê que as famílias estão buscando, estão se planejando, estão procurando ter a casa própria. 92% é um percentual bem alto, né? Exatamente. E assim, além disso, a pandemia agravou bastante isso, né? Tivemos um problema inesperado por todos, né? Essa questão da pandemia. E muitos tiveram dificuldades na questão do aluguel, tiveram dificuldades em questões pessoais. E aí, pós-pandemia, né? Vamos dizer assim, a procura aumentou por ter o seu imóvel pronto, ter um local para você estar com a sua família. E aí é mostrado em dados que aumentou bastante a procura por imóveis, né? Você falou aí de financiamento de modo geral, né? Então a gente sabe que tem muitos financiamentos. A gente trouxe um financiamento específico. Então, para que as pessoas de casa entendam por que a gente está focando nesse tipo de financiamento, explica um pouquinho os financiamentos de modo geral e por que esse tipo de financiamento é tão atrativo e o que faz com que ele se diferencie dos demais. Pronto. Focando para a Caixa Econômica Federal, né, que é o nosso tema aqui
do podcast, hoje eles têm diversas linhas de crédito. Eu separei algumas aqui que são as mais comuns no mercado, que é o financiamento de imóvel pronto, que é aquele imóvel, aquela construção, aquele empreendimento que já está construído. O cliente vai, com a ajuda de um corretor, até o local, escolhe o seu imóvel e compra de acordo com a sua renda pelo financiamento da Caixa. Tem também o financiamento de imóvel usado, ou seja, ele tem 5 anos que já foi retirado do habite, mais de 5 anos, ele é considerado um imóvel usado, então ela também faz esse financiamento. A diferença é só que às vezes, dependendo da quantidade de tempo que aquele habite foi tirado, ela diminui a porcentagem de liberação de crédito, 70%, 75% do valor do imóvel cheio. Aí para quem não tem uma reservinha ali, isso já complica um pouquinho, isso, né? Exatamente. E as novas que eu digo assim, que as pessoas estão conhecendo agora, que é o financiamento de aquisição de terreno e construção e o financiamento de construção em terreno próprio, certo? Além desses dois, temos também o financiamento de reforma e ampliação, ou seja, você está com a sua casa ali que não conseguiu concluir, conseguiu ir com recurso próprio até um determinado estágio da obra, a Caixa também tem uma linha de crédito para que você possa concluir a sua obra e dar ela por conclusa e finalizar, né? Deixar ela. Além disso, que é a ampliação, além disso a reforma também, você quer construir em cima, fazer todo um projeto por fora, você pode também se associar ao financiamento imobiliário, certo? Como você me perguntou, questão do financiamento de construção, né? Aquisição de terreno e construção de terreno próprio, hoje ele está sendo mais atrativo quanto aos outros, né? Por conta da versatilidade, da facilidade de você pensar no projeto, pensar nos seus sonhos, adaptar à sua necessidade. Muitas vezes os empreendimentos que são construídos, prédios, enfim, casas em condomínios, eles são feitos padrões, são várias casas iguais umas das outras, o que muda vai ser só a posição mesmo da casa, e isso às vezes não atende à necessidade do cliente. Às vezes o cliente quer um quarto maior para o filho, ou um quarto menor para o filho, ou então um escritório, um home office, que depende do trabalho do cliente. Então, assim, há a necessidade de adaptar aquela sua residência à sua necessidade, então, à necessidade do cliente. Já poderia dizer que essa seria uma das vantagens, né, desse tipo de financiamento. Exatamente, e por isso que ele está sendo algo tão procurado e algo tão atrativo para o público, pois você tem a versatilidade de montar um projeto e assim você tirar financiamento para construir aquela casa do jeito que você sonhou. Eu estava fazendo uma pesquisa, eu vi até que ele é um financiamento mais recente, né? Podia ser que até tivesse já a previsão no banco, mas não era um financiamento que tinha muita aderência. Eu consegui notícias de 2019, 2020, nos canais que tratam, né, de construção, que falam sobre inovação, do incentivo que a Caixa estava dando com mais ênfase nos últimos anos. Então a gente pode dizer que é uma coisa relativamente recente? Exatamente. Como você bem falou, já estava no normativo da Caixa há muito tempo, certo? Só que a diferença é que alguns gerentes bancários, algumas agências ainda não conheciam este produto, né? Então, assim, quando chegávamos, até eu comecei a trabalhar com esse produto em 2019, que foi quando a gente começou a engatear e pesquisar e procurar. E aí a gente via uma certa resistência às agências, porque a gente chegava com a ideia desse produto e as agências não conheciam, os gerentes bancários não conheciam, os gerentes de financiamento não conheciam. Quando você fala assim, um gerente de financiamento da Caixa especificamente ou gerente de modo geral dos outros bancos também? Sejam eles públicos ou privados? Isso, gerente da Caixa, porque certo. Só quem hoje, atualmente, né, só quem atua com esse processo, essa linha de crédito é a Caixa Econômica. Ah, então é um produto exclusivo da Caixa? Exatamente. Por enquanto, os outros bancos só trabalham com imóveis novos ou usados. Então, os imóveis prontos, né, que você falou. Exatamente, os imóveis prontos. Agora, a partir de aquisição de terreno e construção de terreno próprio, é um produto da Caixa Econômica. Então, assim, quando a gente chegava para a agência ou para o gerente apresentando essa linha de crédito, às vezes eles não tinham conhecimento, não sabiam como tratava, mas aí, como houve a procura também por decorrência da pandemia, as pessoas procuraram mais morar em casas ao invés de apartamento, morar em locais mais abertos, locais que tenham conforto exatamente também, né? Um local que tem uma área de lazer maior, uma área de lazer mais arborizada, e aí teve essa procura grande. Aí os grandes construtores começaram a procurar também chegar mais junto no banco, e aí
juntou tudo, né? Os gerentes começaram a entender mais, juntamente com os correspondentes. O presidente da Caixa começou a liberar normativos, cartilhas, explicando como era o processo. E aí a coisa andou, né, na verdade. O negócio andou, o funcionamento andou. Tanto é que hoje você chega numa agência, numa gerência da Caixa, já é um produto bem conhecido, já é um produto é um produto comum, digamos. Exatamente, já é um produto que né? já é corriqueiro, todo mundo já sabe os processos. Até assim, já está tendo várias atualizações, porque como era um produto que estava ali congelado ainda, né, não tinha talvez não tivesse utilização, demanda, né, exatamente. pela falta de conhecimento. Eles não conheciam alguns pontos que precisariam melhorar. E aí até recentemente saiu um novo normativo com algumas alterações, alguns pontos que eles alteraram. Então assim, está sendo atualizado constantemente. Conforme a demanda de mercado, né? Exatamente, para poder ir melhorando. Mas voltando um pouquinho, já a gente chega nessas atualizações, né? Então explica um pouquinho para quem está em casa. Você já falou da vantagem de você poder escolher, né, a planta, o terreno. Que outras vantagens a gente poderia comentar para quem está em casa? Assim, eu quero construir, eu vou, né, escolher o meu terreno, vou atrás de alguém que trabalhe com isso. Quais seriam as outras vantagens? Tem alguma vantagem em relação à parte financeira, aos percentuais de juros, como você comentou? Explica um pouquinho melhor isso para a gente. Pronto. Então, assim, com o imóvel pronto, né, o imóvel que a gente diz pronto, que é aquele imóvel que foi construído e está sendo vendido de forma financiamento comum, você tem ali uma série de custos que foram adicionados, enfim, o lucro do incorporador, o custo de corretagem, o lucro enfim. Isso tanto para imóveis novos quanto para imóveis usados? Exatamente. Você tem aquela fatia que se é depositada no custo do imóvel, certo? Quando você trabalha com aquisição de terreno de construção ou construção em terreno próprio, você tira essa fatia, porque você não vai precisar comprar de alguém, você não vai ter aquele custo com o incorporador, com o corretor, você já vai construir. Então, você vai pegar o custo mesmo, o seu imóvel a preço de custo, né, que a gente chama, entendeu? Então, assim, um cálculo rápido, você consegue diminuir em torno de 30% a 40% do custo. Eu já ia te perguntar. Exatamente. Então, você consegue diminuir de 30% a 40% do custo quando comparado à compra do imóvel. Esse valor usado. Também é muito expressivo, né? Principalmente que a gente sabe que está tudo muito caro atualmente. Se você consegue ter qualquer tipo de redução, isso é muito interessante, né? Exatamente. A gente tem até um trabalho com alguns investidores que a gente faz dessa forma, o investidor ele com o seu nome, né, constrói a casa e aí durante a construção a gente já começa a anunciar essa casa para venda. E aí ele já consegue vender aquela casa assim que concluir, ela consegue vender e já nessa consegue... modalidade. Nessa modalidade. E aí ele não precisa se descapitalizar porque ele vai estar trabalhando com o recurso do banco, né? Durante a construção. E aí quando a casa está pronta, ele só faz uma transferência de financiamento. E aí ele vende como um imóvel pronto, né? Imóvel novo. E já tem um lucro em cima disso, né? Você comentou, né, que a Caixa já fez algumas adequações, não é? Que tipo de adequação tu acha que foi assim expressiva em relação, né? Quando vocês começaram a trabalhar com isso, né? Dos últimos meses, por exemplo, das últimas semanas, eu não sei quando é que foi isso, né? Pronto, as últimas atualizações que a Caixa vem mostrando no quesito de juros, certo? Então, assim, alguns juros foram diminuídos, alguns juros foram corrigidos pela poupança, outras modalidades também que eles estão abrindo para servidores públicos, para servidores da segurança. Então, eles estão expandindo, exatamente, né? Eles estão criando nichos de profissionais na qual possuem um benefício maior, entendeu? Então, possuem uma facilidade maior. E, além disso, um grande marco aí que foi para a gente do setor imobiliário foi quando eles aumentaram o subsídio no programa Casa Verde e Amarela, que os subsídios eles chegavam a 8 mil, 9 mil reais, e agora eles podem chegar até 35 mil, 40 mil, dependendo da renda do cliente. Então quer dizer que a modalidade ela abrange qualquer tipo de edificação em qualquer padrão que eu quiser. Exatamente. Desde padrões mais populares a padrões mais altos, então, de construção. Exatamente. A gente coloca só uma pequena regrinha, assim, interna mesmo, né? Questão de ter pelo menos 50, 60 metros quadrados de casa construída, né? Até por questão de valorização do mercado, enfim. Mas quanto a isso, lembrando, isso não é um normativo da Caixa, é algo que a gente coloca como isso é da empresa, isso, então, né? Como um mercado imobiliário, porque a gente sabe o que é que o produto que você consegue vender, ou que você consegue melhorar a sua avaliação do seu imóvel. Então, a gente sempre trabalha com 30, 40, 50, 60, 70 metros quadrados
mínimo de casa, certo? Mas assim, abrange todos os públicos, abrange do programa Casa Verde e Amarela, que é aquele público que tem uma renda bruta familiar de R$ 2.500, até um sistema brasileiro de poupanças e empréstimos, que é o SBPE, que aí já é um público que pode ganhar 15, 30 mil reais de renda bruta. Então, abrange todos os setores. Agora, esses nichos, eles são bem interessantes, porque provavelmente muita gente também não conhece que tem essa especificidade, né? De repente, determinadas profissões terem uma condição, né, mais atrativa para fazer financiamento. Então, isso é bem importante para quem está escutando, né? Exatamente. E isso é um primeiro checklist que a gente pede para o cliente, é a profissão, porque ele pode se enquadrar em alguns desses nichos, né, de profissões. E além disso também a questão do FGTS, né, que assim como no imóvel pronto, né, no imóvel novo, na aquisição de terreno de construção e na construção de terreno próprio, você também pode utilizar o seu FGTS como entrada. Então você pode, se você tiver 3 anos de carteira assinada, né, tiver um FGTS, você pode pedir o resgate desse FGTS para ajudar na construção da sua casa. Então, para o cliente, teria alguma coisa, né, além desses itens que você já comentou? Eu quero financiar, então o que eu vou precisar? Eu quero financiar o terreno, eu quero financiar a construção. Além, então, né, de se identificar, né, se caracterizar para vocês, o que ele precisaria mais? Bom, assim, o requisito básico é estar com o nome limpo, né, tudo direitinho, e ter a renda mínima necessária para aportar o valor necessário para a construção. Então, assim, quando você se tem aquisição de terreno de construção, entende-se que você precisa de uma renda maior, porque você vai precisar de um custo. Vai ser dois montantes, exatamente, né? Você vai ter que comprar um terreno, que normalmente é 70, 100 mil reais, dependendo da localização, e aí você ainda vai ter que ter o custo de construção. Então, você já entende-se que vai ser uma renda mais alta. Agora, quando você já tem o terreno, aí se torna mais fácil e mais flexível de você ter uma renda menor e conseguir construir naquele seu terreno. Tu falou do terreno, né? Eu fui lembrar, né? Então é Caucaia, Eusébio e Aquiraz. Dessas regiões que vocês vêm atuando, tu acredita que tem uma que tem sido mais beneficiada pelo programa, não? Pronto. O município que assim está em crescente exponencial é o Eusébio, certo? O Eusébio ele vem aí desde 2018, 2017 crescendo bastante, até por questão do Alphaville, né? Que já existiu o Alphaville Fortaleza e o Alphaville Eusébio, e aí com os lançamentos da Cidade Alfa e também da Terra Brasilis, né? Acabaram valorizando mais a região. Exatamente. E aí se enquadra perfeitamente no programa. Porque aí, em vez do cliente chegar para comprar um terreno e ficar pagando parcela, ele já compra o terreno na modalidade de financiamento de aquisição de terreno e construção, e ao invés de ele pagar a parcela do terreno, ele paga a parcela da casa dele, ele morando. Então, assim, é bem mais vantagem para o cliente quando vai adquirir um terreno, ele não só adquirir aquela parcela do terreno, ele já adquiriu uma casa já pronta no jeito que ele quer. Então, assim, cresceu bastante a procura depois que foi lançado o Cidade Alfa. Enfim, aí o Eusébio expandiu, né? Já estão construindo o shopping cresceu, já estão construindo outro shopping. Enfim, está crescendo bastante lá na região, mas também na região da Caucaia ainda está iniciando. Então, houve um grande lançamento lá na Caucaia, já está com 1 ano e meio mais ou menos, que é o Jardins Boulevard, que também é um condomínio de alto padrão, de lotes, né? E aí cresceu também já a procura, a gente tem até alguns clientes já fechados lá para quando liberarem para a construção a gente iniciar. Tem também o Cidade Laguna, que foi lançado há pouco tempo. Então, assim, o Eusébio já está num adensamento gigantesco, tanto é que eles já estão expandindo para o Aquiraz, que é ali próximo, né? O Terra Brasilis já está criando lotes no Aquiraz, porque o Eusébio já está bem adensado. E a Caucaia está começando também a crescer nessa modalidade. Então, assim, em vez de estarem procurando por casas prontas e apartamentos, enfim, algo pronto, as pessoas estão procurando mais por lotes e loteamento fechado, porque aí você tem não só o lote, como você tem a segurança, você tem um lazer, uma você privacidade tem um espaço, também maior, exatamente, né? você tem aquela parte mais
com arborização, enfim. Então, você tem uma qualidade de vida Dependendo do loteamento, maior. tem até serviços específicos lá dentro mesmo, Exatamente, né? Isso com exatamente. certeza atrai a atenção de quem está querendo o seu cantinho, né? Exatamente. A gente falou um pouquinho do que vai precisar para o cliente, né? Mas agora fala, e para nós, né? Para os engenheiros que estão atuando nesse processo, como é que eles vão participar? E como é que você participa no seu dia a dia aí pra gente? Pronto, o engenheiro, ele está atuando diretamente nesse processo, certo? Porque assim, quando você vai dar entrada, o cliente ele não consegue dar entrada sozinho, como um imóvel pronto, ele vai com o corretor consegue fazer análise de crédito, enfim, realizar esse sonho dele sem a presença de um engenheiro, né? Mas nesse caso, o engenheiro está presente em todas as etapas. Por quê? Porque ele primeiro vai ter que simular o crédito, dando aprovado. Eu já vou falando alguns passos aqui que aí Então, a o gente primeiro vai... contato é do cliente com a empresa Isso. que trabalha nessa modalidade. Exatamente. Lá na nossa empresa, a gente mesmo que faz, o cliente chega até nós, né, com essa procura, e aí a gente manda para os correspondentes bancários, caixas, né, parceiros nossos, para fazer a simulação de crédito e saber se o cliente está ou não aprovado. Pegando só esse ganchinho, desculpa te interromper. Já aconteceu de chegar um cliente assim, eu quero a minha casa, e querer uma outra ideia e vocês acabarem apresentando para ele essa modalidade e ele achar ela mais atrativa? Exatamente, acontece muito, assim, e é o mais corriqueiro de acontecer, porque normalmente os clientes não sabem, entendeu, dessa modalidade. Então, sempre quando a gente vem um cliente que está procurando, às vezes ele vem, Yuri, eu tô pesquisando uns lotes. Gostei dessa casa aqui, né? Exatamente. Eu quero uma Ou semelhante. exatamente, e aí quando a gente apresenta, ele, pronto, pois é isso que eu quero, entendeu? Então, assim, sempre acontece dessa forma. Claro que com a internet, com a divulgação desse produto, está ficando mais conhecido e já tivemos clientes que já chegaram, direcionados, eu né? quero financiamento de aquisição de terreno e construção. Lá no Eusébio, se você chegar num loteamento de lá e querer comprar um lote, o próprio corretor já indica uma construtora para fazer a aquisição de terreno. As pessoas vão se comunicando, exatamente, né? Dizem, eu comprei desse jeito, é mais interessante, é mais atrativo, é mais barato, enfim, né? Então tá ficando algo já mais conhecido dentro do mercado, certo? Então, assim, voltando, depois que a gente faz a simulação de crédito, vai para, dando tudo certo, né, dando tudo aprovado, a gente vai para procura do terreno, né? Aí vai ser uma parte onde às vezes o cliente quer um local específico, às vezes ele quer próximo da mãe, ou próximo da família, ou às vezes ele quer num condomínio X ou no condomínio Y, e aí a gente vai tentar viabilizar aquele negócio dentro do terreno que ele quer. Como é que vocês fazem essa captação assim? Eu quero morar em Aquiraz, eu quero morar em Caucaia. Pronto, como eu te falei, é muita parceria, né? A gente trabalha com muitas parcerias. Então, assim, quando o cliente diz, eu quero no Eusébio, eu quero no Aquiraz, eu quero ali próximo do centro do Aquiraz, a gente comunica para os corretores e aí eles vão nos mandar produtos. Então essa comunicação, né? Isso, e eles nos mandam produtos de loteamentos ou de terrenos, porque não precisa ser em loteamento, pode ser em terreno isolado, né? Isolado, casa solta, exatamente. Né? E aí a gente mostra o produto para o cliente visita o terreno. Nós também fazemos, aí como eu falei, o engenheiro está atuando em todas as etapas. Nós, como engenheiros, vamos lá fazer uma análise técnica do terreno. O que é que eu sempre olho na parte do terreno? Questão do lençol freático, se o lençol freático é alto ou é baixo. Isso é um problema seríssimo, exatamente, né? De infiltração depois de patologia. Além de filtração, como também, assim, na região do Aquiraz e da Caucaia, o saneamento não tem saneamento de esgoto, né? Então, assim, normalmente a gente tem que fazer fossa séptica, sumidouro, filtro. E, assim, dependendo da altura do lençol freático, isso complica e inviabiliza o negócio. Então, já é um ponto que a gente tem que observar quando vai olhar o terreno. Questão de água, né? Água potável. Se passa CAGES, se não passa. Se vai ter que ser necessário fazer um poço profundo com a outorga da COGER. Então, assim... Por causa das licenças exatamente, também, né? Exatamente. Então, assim, são N fatores que, né, às vezes, o cliente vai e olha, eu quero esse terreno. E aí entra a parte da engenharia, olhando esses pontos. Energia elétrica, abastecimento de água, esgotamento sanitário, planeamento do terreno. Às vezes, o terreno sendo muito declive, né? Vai inviabilizar o negócio e aí a gente tem que partir para outro terreno. Então, no final das contas, inicialmente vocês dispõem de uma análise técnica pro cliente, né? Para dizer assim, tem isso daqui, você quer trabalhar com isso, a gente pode fazer isso daqui, é inviável, não é inviável, né? Exatamente. Então, assim, como eu falei, o engenheiro está atuando em todas as partes aí desse processo de financiamento. Porque, assim, quando batemos o martelo e decidimos aquele terreno,
e damos entrada no processo do financiamento da Caixa, a Caixa Econômica envia um engenheiro credenciado deles para fazer uma avaliação do terreno. Só que assim, o que eles olham são coisas muito superficiais só para dar como garantia do imóvel. Que são, exemplo, calçamento na via, né? Na via de acesso tem que ter calçamento, no mínimo um calçamento, não pode ser aquele chão batido, e meio fio. E aí eles olham a presença de esgoto sanitário ou então e também água, abastecimento Energia de água. elétrica, não? E energia elétrica. Ah, tá. Ele olha esses 3 fatores. Só que assim, não são pontos de negativas, entendeu? Porque se não tiver abastecimento de água, aí ele só vai dizer no laudo que vai ser necessário uma escavação de um poço profundo, enfim, e aumentar as documentações necessárias. Mas assim, eles olham coisas muito superficiais que nós Não engenheiros... faz uma análise mais profunda, né? Como Exatamente. você falou. E que nós engenheiros antes já tem que fazer essa análise profunda para poder viabilizar ou dizer que é inviável aquele terreno ou não. E aí após a batida do martelo naquele terreno, achou o terreno que gostou, a localização, nascente, poente, enfim, todos esses fatores do terreno, a gente parte para a concepção dos projetos. Que aí a gente trabalha sempre com escritório de arquitetura, ou então com uma arquiteta parceira da gente, e faz essa transição, né, do cliente, e aí a gente da engenharia já tira o nosso Já sai um time, pouquinho, um né, pouquinho de do nosso campo. time de campo, e aí deixa o cliente sonhar. Claro que sempre a gente trabalha com orçamentos, então se foi liberado um valor X, a gente já passa uma prévia. Como tu disse, essa análise inicial é feita antes, né? Eu quero um médio padrão, um alto padrão. Eu consigo construir até tantos metros quadrados, por exemplo, né? Então ele já tem mais ou menos uma ideia do produto final, não é isso? Exatamente. E a gente também já tem o valor. O valor que foi liberado é aquele valor X. Aí desconta o valor do terreno, se caso for comprado o terreno. E aí já tem o valor que tem que ser trabalhado de orçamento. E aí a gente chega para o cliente, cliente, você tem esse valor aqui disponível. Com isso você consegue construir uma casa, tantos metros quadrados, tantos quartos nesse acabamento e tal, e tal, e tal. Ok. E aí a gente passa para o arquiteto. O arquiteto poder desenhar, delinear... Trabalhar dentro desse escopo, né? Exatamente, porque não adianta projetar uma casa luxuosa se você não consegue fazer o financiamento. Já aconteceu de vocês pegarem esse financiamento, só te interrompendo, né? Nos passa aí, mas a gente volta já. De fazer uma casa que seja projetada para uma expansão futura depois? Sim, com certeza. E assim, a gente já pegou também clientes que gostam de fazer o projeto arquitetônico já com design de interiores, já para ter uma noção para móveis projetados, já para ter uma noção de automação de interruptores, de tomadas, enfim. Então, assim, a gente já... Clientes, Yuri, eu penso em botar uma placa solar na minha casa, já prepara a estrutura de coberta, a estrutura de telhado para eu receber. Mesmo que o dinheiro não seja suficiente para tudo, já deixa um preparo ali para a estrutura, né? Já deixa ajeitadinho para a estrutura. Então, assim, essa parte entra mais a parte de arquitetura. E aí, quando o arquiteto nos manda o projeto já aprovado pelo cliente, tudo certinho, a gente vai para os projetos complementares, que aí já entra de novo aí a são parte vocês que da fazem. engenharia. Exatamente, que aí é projeto hidráulico, sanitário, elétrico. Para a prefeitura, do Aquiraz, do Eusébio e da Caucaia, eles só pedem o hidráulico e o sanitário, né? Não necessita do elétrico, mas a gente faz para poder, até para questão de orçamentação e passar para o cliente o que é que vai ser entregue. Orçamento e execução também, né? Exatamente. Então, assim, quando fazemos, né, os projetos complementares, estrutural, enfim, aí faz o relatório de sondagem para saber qual vai ser o tipo de fundação, faz todos os projetos que necessita para poder a execução, além do planejamento, né? Uhum. E manda para as aprovações. Quais seriam essas aprovações? Aprovação da prefeitura, como eu falei, aí cada prefeitura vai ter o seu checklist, vai ter o que é que necessita. Algumas prefeituras pedem documentos de licença ambiental, PGR-SCC, outras prefeituras já não pedem, algumas já estão se adequando a isso, a essa parte ambiental, né? Então, assim, cada prefeitura tem o seu checklist e aí você manda de acordo com o checklist para poder fazer a emissão do alvará de construção. Paralelo a isso, você já manda também para a Caixa Econômica, juntamente com uma planilha de custos. Paralelo a isso, você também manda para a Caixa Econômica Federal, juntamente com a planilha de custos, que é feita pela gente, que é a chamada PCI, certo? Que é uma planilha que a Caixa tem, normativo, que lá nós vamos dizer toda a matrícula do terreno, por isso que o terreno já tem que estar todo ok, todo certinho, com matrícula, tudo regularizado. Lá a gente precisa dizer qual a matrícula do terreno, qual a zona e o cartório que ela está matriculado, tem que dizer a posição do terreno, longitude, latitude, enfim,
além dos dados comuns do terreno e do financiamento, tem que também mostrar uma planilha de custos. Então, quanto é que eu vou gastar nos serviços preliminares, quanto eu vou gastar na fundação. É uma planilha discriminada, né? Exatamente, porque é a partir dali que a Caixa vai liberar os recursos. Então, você vai dizer, nesse mês de obra eu fiz 20%, que equivale à fundação, à alvenaria, enfim. E aí eles vão liberar o recurso de acordo com o que você construiu. Então, isso é extremamente importante fazer com calma, né, de forma mais organizada e planejada, para que você não chegue o momento de você faltar recurso para aquela determinada atividade. E aí enviamos para a Caixa Econômica, juntamente com os projetos, enfim, com todo o checklist que eles necessitam, para poder fazer a aprovação. E aí o primeiro contato que a gente tem com a engenharia da Caixa é a visita do engenheiro. Após enviar os projetos, vai o engenheiro da Caixa até o terreno fazer a avaliação do terreno, certo? A Caixa Econômica ela não necessita de estar com o alvará aprovado. Ah, não? Não, mas você precisa que na primeira medição, ou seja, na primeira liberação do recurso... Alvará de construção, você está falando, alvará né? de construção. Na primeira liberação do recurso, você já esteja com o alvará aprovado. Então, elas lhe dão um tempo, porque sabe que a prefeitura às vezes demora, às vezes há uma negativa que você tem que ajeitar. Então, assim, para andar com os dois em paralelo, para um não depender do outro, ela já anda com o processo de financiamento, enfim, você já assina o contrato. E o cliente não perde tempo, né? Nem a empresa de ficar parada esperando. Exatamente. E aí você já consegue dar prosseguimento ao financiamento e com a primeira medição, aí sim o alvará já tem que estar ok. Mas aí é tempo suficiente para você já estar com o alvará em mãos. E aí, voltando um pouco, depois que é analisado o terreno, está tudo ok, aí vai para a conformidade da Caixa, é emitido o contrato, o cliente assina o contrato da Caixa, envia para o cartório registra e é liberado o primeiro recurso. Então, assim, como você me perguntou da questão dos profissionais, a gente da engenharia, a gente vai estar em vários setores ao longo do processo. Não só na escolha do terreno, não só na parte de projeto. Participar de todo o processo, na verdade, exatamente, né? Além também das partes cartoriais. Desde o primeiro contato com o cliente até a entrega da obra, literalmente. Exatamente. E aí, quando você começa a obra, aí pronto, aí é a parte da engenharia pura, né? A parte de planejamento, de organização, de controle. E mesmo nessa parte que você comentou, né, que é com a atuação do arquiteto, não tem como trabalhar separado, né? Exatamente. Por conta das divergências de projeto, das compatibilizações, né, o que dá para fazer a nível estrutural ou não, ou das próprias condições do terreno, né? Então não tem como andar separado aí, não. Exatamente. Então, assim, como eu falei, o cliente e os profissionais de engenharia, ele sempre vai precisar o cliente sempre vai precisar de um profissional de engenharia para que dê prosseguimento ou faça esse tipo de financiamento. E aí já é uma grande vantagem para os profissionais que buscam atuar no mercado, né? Porque é um mercado novo, é um mercado onde tem clientes, tem pessoas, tem público para isso, e aí você consegue captar esses clientes para poder já estar ingressando no mercado. Né? Vamos voltar um pouquinho, Yuri, para essas questões da Caixa, né? Tu falou das etapas, para a gente explicou bem direitinho. Agora, quanto tempo demora cada etapa dessa, né? Eu quero construir, eu quero saber daqui a quanto tempo eu vou fazer, né, meu chá de casa nova. Como é que as pessoas podem se preparar, né, para esse prazo, para saber, assim, ter ideia de quanto tempo dura tudo isso? Pronto, Tatiana. Assim, esses prazos, normalmente a gente é muito relativo, certo? Até porque são 3 prefeituras distintas, né? São órgãos também variados. Exatamente, eu não digo nem tantas prefeituras. Claro que cada prefeitura tem o seu método de trabalho, mas assim, é mais os órgãos. Você trabalha aí com banco, você trabalha com cartório, você trabalha com prefeitura, você trabalha com a Cefim, então são Secretaria de Meio Ambiente. Secretaria de Meio Ambiente, então são vários órgãos envolvidos, que querendo ou não, um depende do outro, o alvará só sai se a Secretaria de Meio Ambiente aprovar, se a Cefim debaixa no ITBI, então são vários órgãos que dependem um do outro para poder sair o documento. E além disso, também tem os cartórios. Mas assim, já estamos notando um avanço, uma celeridade maior. Tanto é que os cartórios antigamente, foi até uma surpresa positiva para mim no último contrato agora que a gente fez, que os cartórios pediam de 30 a 45 dias para registrar o contrato da Caixa. Então, depois que você assinou o contrato, você leva no cartório. E aí eles vão registrar aquele contrato na matrícula. Para registrar. Então, eles pediam 45 dias. Aí você pensa 1 mês e meio parado só esperando o contrato voltar. E aí, no último contrato agora que a gente deu entrada, o cartório disse que estava fazendo em 5 dias. Então, olha, assim, já vimos, e não foi só em um cartório, já vimos em outros cartórios essa melhoria, né?
E assim, as prefeituras também estão se unindo. Antigamente você tinha que aprovar na secretaria, aprovar na prefeitura, aprovar em várias secretarias. Agora uma só já está fazendo todo o trâmite, né? Faz toda a interligação, né? centralizando e já emite um só documento. Então, essas etapas que estão acontecendo está melhorando os processos. Então, assim, sempre quando o cliente chega para a gente, um prazo médio que a gente fala são 3 meses, certo? Desde o primeiro contato com a empresa Isso. até, né, a apresentação, a liberação para começar a construir? Exatamente. São 3 meses a gente chama 3 da primeira fase, que é a parte de documentação. Então, a gente inicia o marco no terreno. Porque a escolha do terreno é a cargo, assim, do cliente, né? Vamos dizer assim. Então, dependendo do cliente, se ele for um cliente decidido, ele chega, bate o martelo e é ali. Se ele não for um cliente decidido, pode demorar mais. Então, assim, escolheu o terreno, iniciamos os projetos, 3 meses a gente começa a construir. Dependendo do padrão da casa, ela pode variar de 3 a 6 meses, dependendo da complexidade da casa, né? Então, assim, para uma casa plana, vamos supor, uma casa plana de 120 metros quadrados, você vai estar com 6 meses aí, 6, 7 meses, você já vai estar na sua casa. Que é um tamanho razoável, né? Exatamente. Então, assim, por isso que os públicos são bem distintos, assim. O cliente, às vezes, mesmo o cliente procurando um imóvel pronto, né, um imóvel novo, e mesmo às vezes a gente apresentando as vantagens, apresentando a questão da flexibilidade, da utilização do projeto, enfim, todas as vantagens que tem, da redução da taxa de juros, da redução de custo, né, que é um impacto muito importante. Que imagino mesmo que seja assim, a parte mais atrativa exatamente, também, né? Mesmo assim, às vezes tem uns clientes que preferem o imóvel usado, o imóvel pronto, desculpa. Prefere o imóvel pronto por conta da rapidez. O imóvel pronto ali, ele já está pronto, né? Então você compra com 1 mês, você já está morando na sua casa. Aí o processo de construção não. O processo de construção já demora. Obviamente vai ser mais demorado. Exatamente. Aí às vezes o cliente ele opta por um imóvel novo, um imóvel pronto, né? Por conta dessa questão do tempo. Tu comentou pra gente no início, Yuri, que tu começou a pesquisar em 2019, é isso? 2020? Foi isso? Isso. Para começar a ingressar nessa área, né? Isso. Qual foram as suas dificuldades? Por que tu se interessou em começar por isso, né? Conta um pouquinho essa tua trajetória e para quem quer começar agora, quem está de repente se formando esse ano, né? Final desse ano, ou se formou agora no meio do ano, o que o profissional pode esperar disso, né? Para poder se adequar nesse mercado? Pronto, a minha vontade assim de procurar para esse mercado foi a questão do empreender mesmo, né? Eu sempre gostei dessa parte de empreendedorismo, de buscar as suas próprias metas, seus próprios objetivos, buscar empreender na sua área. E aí eu não me encaixava num perfil de um engenheiro de uma construtora contratado, entendeu? Eu sempre pra pensava ser funcionário, exatamente, né, de cumprir carga horária, de passar de 8 da manhã às 5 da tarde naquela empresa dentro de uma sala técnica. Para mim não era um nicho de mercado que eu queria seguir. E aí, como eu jovem, né, eu me formei tá com pouco tempo, eu me formei em 2020.2, então faz pouco tempo. Tem menos de 2 anos, né? Então logo em seguidinha tu já abriu uma empresa, foi exatamente, isso? Exatamente. Então assim que eu saí, a minha ideia foi eu investir. E assim, construção, se você quer abrir sua empresa e quer investir em construção, você tem que ter um capital. E um capital que não é pequeno, é um capital expressivo. Se você quer construir para vender, então é um capital expressivo. E aí eu não tinha, né? Na época eu não tinha. E aí a porta que se abriu foi essa questão, porque aí você não precisa ter um capital para desembolsar, porque você trabalha com o dinheiro do financiamento, o dinheiro do banco. Então você consegue abrir sua empresa, você consegue atuar no mercado sem precisar se descapitalizar assim, né? Sem precisar criar um capital, né? Porque descapitalizar você tem que ter o capital. Então assim, você consegue abrir facilmente a sua empresa, né? Consegue atuar no mercado, consegue começar a fazer construções. E aí entra mais nesse primeiro momento a parte do marketing, né? A parte das mídias digitais, mostrar a sua empresa, mostrar o seu trabalho. Às vezes um pequeno trabalho numa reforma, se você postar, se você divulgar para o público, né? Às vezes você consegue engatar em outra obra, enfim. Então, assim, essa foi a parte mais... o porquê de eu ter ingressado nessa área, o porquê de eu ter ido para esse segmento de financiamento, né?
E aí, então, tu começou a trabalhar com segmento, né? E assim, quais foram as dificuldades que tu teve no início, assim? Conta um pouquinho pra gente. Pronto. As maiores dificuldades, assim, como profissional, quando eu iniciei, foi a questão que eu acho que é até uma dificuldade que eu ainda tenho hoje, mas hoje eu já tracei algumas metodologias para melhorar, que é a questão de o cliente visualizar aquilo pronto. Porque assim, a gente tem muito aquele negócio de ver, de tocar, de sentir, né? De entrar na casa e sentir, pronto, essa é a minha casa. Só que nesse processo você vai estar vendo um papel, você vai estar vendo um projeto. Então, até às vezes, nós técnicos é difícil a gente enxergar um projeto, Materializar ideia, né? Num papel. Imagine para um cliente, que é algo que não passa pela cabeça dele, e a gente desenha, mostra e cria soluções, mesmo assim eu acho que vai ficar pequeno, eu acho que não é isso, entendeu? Uhum. Então, isso foi uma grande dificuldade que eu encontrei no primeiro momento, e aí com muito estudo, aí eu comecei a estudar a parte BIM, né? Comecei a estudar o Revit, comecei a estudar na época eu não tinha recurso para poder contratar um arquiteto, um escritório de arquitetura, e aí eu fui mesmo para cima disso, né? Da parte da metodologia BIM, e aí com a metodologia BIM, com a parte 3D, o cliente já começa a visualizar algo melhor, né? Você já tem como mostrar em realidade virtual, em alguma coisa desse tipo. Que está sendo bem comum, inclusive, exatamente, né, agora. que o cliente começa a ver, então é isso mesmo que eu quero, é isso mesmo, é essa textura, essa pintura que eu quero, é essa cerâmica que eu quero. Então, assim, agora, né, eu já estou começando a trabalhar dessa forma, mas no começo foi um grande gargalo, assim, de início, para eu poder mostrar para o cliente. Eu entendi o que é que ele queria, eu mostrava isso em papel, só que ele não conseguia compreender que era aquilo. E aí ficava com medo de fazer, né, dar continuidade se arrepender depois. Então, assim, foi um grande gargalo que a gente teve no início, mas já estamos melhorando quanto a isso. Com relação aos atendimentos dos itens do financiamento propriamente dito, você acha que teve alguma dificuldade de entender esse processo, né, de entender essas etapas? Isso. Antes de iniciar essa parte dessa linha de crédito, né, quando eu tomei conhecimento, eu procurei cursos, né? Aí, tem vários cursos aí na internet, e aí eu tive que ler normativo, enfim, a gente teve que estudar e se especializar mais nessa área. Mas, assim, nada como a prática, né? Nada como o dia a dia. O primeiro foi bem, bem difícil, né? Foi bem quebra de cara mesmo. Às vezes a gente vai na prefeitura, a prefeitura manda a gente ir para outro canto, e aí a pessoa fica que nem vamos dizer assim, a expressão popular, que nem um peru rodando, né? Mas é isso, é aprendizado, né? É experiência. Mas assim, é estudo, é conhecimento, é procurar estudo, que hoje em dia as coisas, se você procurar, você acha, né, na internet. Hoje é mais fácil, né, ter acesso à informação. Tem vários vídeos no YouTube, enfim, tem várias pessoas que já fazem e que você consegue ingressar nessa linha de crédito. Yuri, a gente falou um pouquinho sobre a sua experiência de empreendedorismo, né? A gente falou um pouquinho de como é que você começou nessa área. Você já deu uma dica aí para quem está em casa, de quem quiser trabalhar com isso, né? O que você pode acrescentar mais para os nossos ouvintes? Assim, eu estou me formando, ou então, né, eu quero trabalhar nesse segmento. O que você indicaria, assim, para as pessoas? Pronto, Tatiana, assim, o que eu indico mais é você não ter medo de falar o seu objetivo, né, profissional. Então, assim, o meu primeiro cliente foi a minha tia. Então, assim, às vezes você, na sua própria família, você tem um cliente. Então, ali numa roda de amigos, numa roda familiar, se você expor sua ideia, expor aquilo que você está estudando, expor essa linha de crédito que muitas pessoas não conhecem. Às vezes tem um familiar seu que está buscando um imóvel pronto, e às vezes se interessa e ali já é um primeiro cliente, já é um portfólio. Então, assim, é sempre tentar mostrar, aproveitar as oportunidades, não só oportunidades formais, mas também oportunidades informais. Como eu falei, né, oportunidades acontecem em qualquer momento, não só numa reunião, não só no escritório, mas acontecem em qualquer momento. Então, é saber aproveitar as oportunidades e mostrar sempre o seu produto, mostrar o que você está fazendo, mostrar como você está estudando, quais são as suas novidades, o que você está agregando no mercado, que sempre vai ter alguém que vai se interessar, e aí você já tem um primeiro cliente, e aí você já tem um portfólio, já tem como mostrar,
E aí já entra a parte de marketing, né? Que aí você consegue expor nas mídias sociais. Tem que fazer um investimentozinho aí também, né? Exatamente. Então, assim, é aproveitar as oportunidades e sempre procurar melhorar. Sempre estar numa melhoria contínua. A gente nunca sabe de tudo, então sempre tem coisas novas, sempre E como tem... você falou, tem sempre as parcerias, né? Exatamente. Também exatamente. ajuda, imagino, nesse processo. E pegando esse gancho das parcerias, algo muito importante assim no mercado, que eu escutava muitos professores da faculdade falando, e percebi isso realmente na prática, é a questão do network. O network é extremamente importante. Todos os segmentos da nossa área, é você conhecer pessoas, é você conhecer quem conheça, ter o contato de pessoas. Então, nunca, sempre numa conversa, viu que aquela pessoa ela pode te agregar na tua profissão, anota o contato, pega o telefone, pega um cartão, que um dia você vai precisar, assim como um dia as pessoas precisam de você. Então, assim, é aquela ajuda, aquele network que a gente constrói desde a faculdade, com os professores, com os alunos, com os colegas e vai levando aí para a sua vida profissional. Então, essas seriam as dicas aí que eu... humildes dicas, né? Porque... A gente sempre está aprendendo, né? Ainda bem. Exatamente. Yuri, só para a gente finalizar, né? Comenta um pouquinho para quem está em casa, assim, o que você espera para o futuro, enquanto profissional, enquanto, né, profissional que trabalha nesse segmento, o que a gente pode esperar e o que você acha que a gente pode esperar do mercado nos próximos meses, no próximo ano, enfim? Tatiana, assim, o mercado ele está se desenhando numa linha, assim, quando eu me formei, né, tinha uma promessa que 2020 seria o boom da construção, né? E aí, em 2019, falavam muito disso, né? O mercado falava muito disso. E aí houve a pandemia que pegou todo mundo de surpresa. A construção deu uma recessão normal do mercado, né? Um ciclo normal, deu aquela recessão. Mas aí, como eu mostrei os números começaram a crescer exponencialmente durante e pós-pandemia, né? Então, assim, as flexibilizações que a Caixa está promovendo, já tem algo bem novo, assim, que eles estão querendo fazer financiamento não só para pessoa física, mas também para pessoa jurídica, a empresa mesmo, construir para vender por meio da Caixa Econômica. Então, assim, tem N formas que está melhorando, as taxas de juros estão diminuindo, estão em queda. Então, assim, são oportunidades gigantescas que a gente tem aí para frente, certo? Claro que a gente está passando por uma transição de governo ou então por uma continuação de governo. Então, assim, sempre quando mexe com alguma coisa política, né, de 4 em 4 anos, quando tem mudar, sempre muda alguma coisa. Então, ainda estamos esperando alguma novidade para o próximo ano, mas as expectativas são grandes, principalmente nessa parte de imobiliário, que é um setor que move muito a economia, né? Um setor que... A gente tem um déficit ainda muito grande habitacional, né? Exatamente. Então, assim, a ideia é sempre ter programas que incentivem a construção, programas que incentivem a indústria da nossa profissão. E isso é sempre a expectativa melhor que a gente tem para os futuros. Falando de empresa, a gente tem, nós da Cibras, a gente está com essa linha, né? Continua essa linha de crédito. Estamos fechando parcerias com mais corretores, né? Para poder ampliar esse negócio. E também pretendemos já começar a incorporar, então construir para também vender. Então construir com o nosso recurso próprio da construtora e começar a vender como imóvel pronto, porque aí a gente abrange os dois públicos, aquele público que quer um imóvel pronto, que quer aquele imóvel com pressa, e aquele público que quer também os projetos, que quer passar por todo esse processo de financiamento. Então aí a gente consegue pegar esses dois nichos de mercado. Aí é algo que a gente vem se planejando e, se Deus quiser, no próximo ano a gente começa a pôr em prática. Tá vendo aí, né, gente? Que ninguém mais segura o Yuri, nem a empresa dele. Mas que bom saber, né, que um ex da casa, digamos assim, que continua da casa também, né? A gente nunca deixa de ser aluno e professor, mas agora um colega de trabalho, né? Tá tendo sucesso e tá, né, avançando. Fica a dica para quem tá em casa também, né? Quem tá, de repente, se formando ou quem quer construir a sua casa própria, né? Quer sair do aluguel, quer sair da casa da mãe, quer realizar o seu sonho. Yuri, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Foi muito bom ter você aqui. No outro momento, né? Agora de colegas, como eu disse. Eu que agradeço. Eu agradeço a oportunidade imensa aí que a Unicrist está abrindo aí, não só para pequenas empresas, né, pequenos profissionais assim, que a gente está iniciando no mercado, mas também para grandes empresários, grandes pessoas que já estão aí no mercado,
que a gente consegue aprender com aquele que é pequeno e consegue aprender com aquele que é grande também. Esse é o objetivo do nosso podcast, gente. Então a gente fica por aqui, finalizando mais uma edição do podcast Além da Obra, hoje com o Yuri, né, como a gente conversou, e comigo, professora Tatiana. Espero que vocês tenham gostado, a gente se encontra em breve. Até mais.